Fala galera, se você ouviu aí pela internet falar da ecoresina, essa resina à base d'água, e você veio parar nesse vídeo, você está no lugar certo. Eu vou te passar as primeiras impressões da preparação e das peças finais usando a ecoresina, que é uma resina que tem um solvente à base d'água. Então, bora lá! Antes da gente continuar, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e bora lá para o que interessa. Vamos falar da ecoresina. Algumas diferenças entre a ecoresina e a resina epóxi, que é a que eu falo aqui no canal também. A ecoresina, ela tem um solvente, que é essa parte líquida, à base d'água. Então ela é um pouco mais fácil de lidar, de limpar e tudo mais, não fica pregando como a resina epóxi. Recomendo usar luva, não estava usando nesse vídeo, mas galera, use EPI. Então o solvente é à base d'água e a segunda parte é em pó. É um pó branco, um pó mineral branco, que você mistura na parte líquida e forma um creminho. É bem um creminho mesmo, fica bem bonito, uma textura bem macia, assim, homogênea, cremosa. Tô mostrando aí o pó para vocês, ele vem assim bem branquinho. Quando mistura com a parte líquida, ele fica levemente amarelado e fica com aspecto bem de gesso, é bem semelhante ao gesso. Então aí eu misturo uma parte líquida para 3 de pó, e uma coisa que o fabricante recomenda é misturar a parte do pó ao líquido, ou seja, colocar o pó em cima do líquido e não ao contrário. Então pesa separado e vai misturando aos poucos, vocês vão ver aí no vídeo. Falando um pouco sobre o aspecto da ecoresina, ela nunca vai ficar transparente porque o pó é opaco, né? Então vocês vão ver que fica realmente a coisa mais próxima da textura, da sensação que eu consegui pensar foi o gesso, mas no final a peça sai diferente do gesso, ela sai mais resistente do que o gesso. Então nessa parte aí eu estou misturando aos poucos o pó no líquido. Uma outra recomendação, misturar o corante à base d'água no líquido antes de misturar o pó. Eu tentei tinta de tecido, vocês vão ver aí no vídeo, deu uma certa diferença na textura. Testei o corante para a resina epóxi, aquele corante líquido translúcido. Funcionou mais ou menos, mas não pigmentou muito bem, porque acredito eu que por ele não ser a base d'água talvez não dissolva bem. E testei também com corante alimentício, e esse funcionou super bem, pigmentou lindamente a ecoresina. Então eu vou misturando aí com tranquilidade, aos poucos o pó no líquido, e esse material dá pouca bolha, a ecoresina dá pouca bolha, bem menos do que a resina epóxi, mas ainda assim dá bolhas. E quando eu for colocar no molde, eu vou mostrar para vocês uma técnica e como que a resina à base d'água se comporta no molde. Uma dica que eu vi nesses canais gringos é usar esse mixer de mão. A moça estava usando uma batedeira, que eu acho que é mais indicada, porque esse mixer aí, por a resina ser densa, ele não conseguia misturar direito, ele ficava travado. Então vocês podem ter noção de que ela fica bem densa, vocês vão ver aí no vídeo. Talvez não pareça tanto no vídeo, mas quando for colocar no molde vocês vão ver. Consegui misturar com o mixer de mão aí, mas o palitinho acabou sendo melhor. Funcionou bem melhor do que o motorzinho que não estava aguentando a espessura da resina. Então eu queria testar alguns pigmentos diferentes, eu dividi em 2 potes. Eu vou fazer um com pigmento preto para resina e o outro eu vou usar a tinta para tecido, uma tinta para tecido verde água. Então eu vou colocar o pigmento preto, que eu achei que ia ficar bem preto, mas no final ficou cinza. Vocês vão ver o resultado aí, ficou um pouco fora da tela, pessoal, foi mal. Mas aí ficou cinza, ficou um cinza escuro, coloquei mais um pouco, mas não adiantou muito, continuou cinza. Nesse segundo pote eu usei a tinta para tecido, como eu tinha dito, e ela deu uma endurecida na resina. Ela ficou bem mais espessa, não sei se porque a tinta já é espessa e a outra é líquida, né? A tinta para resina é líquida. Então eu achei que eu nem ia conseguir usar, mas acabou dando certo, deu para usar sim. Então vocês estão vendo eu colocando no molde agora, tá vendo como ela é bem espessa? Eu pego, parece um creme de ricota. O interessante é, quando você vai bater no molde, a resina vai assentando no molde. Ela vai meio que ficando líquida ali e assentando no molde. Uma coisa semelhante que eu achei é como quando a gente mistura maisena com água. Já viu que dá uma diferença de textura, de resistência, dependendo se a gente coloca o dedo devagar ou com pressão? Então eu achei a ecoresina com esse comportamento mais ou menos semelhante. Quando você vai
Quando você coloca no molde, parece que não vai dar certo, que vai ficar um bolo de resina no meio, ali uma pelota de resina. Mas depois que você vai batendo, assim, devagarzinho o molde e tudo mais, ela vai se assentando e preenchendo os buraquinhos. Aí na cauda da sereia dá pra ver bem, tá vendo como tá bem espessa a resina? Eu vou até colocar um zoom. Aí vocês podem perceber como ela é bem espessa, parece que não vai dar certo, vai ter que ficar moldando ali no molde do rabo de sereia. Mas no final dá certo, vocês vão ver aí que eu vou dando umas batidinhas, ele vai assentando, vai ficando líquido, tá vendo? E vai dando certo no final. Essa peça deu umas pequenas bolhas embaixo depois que eu desmoldei, vocês vão ver no resultado final aí. Mas ficou bem bonita. Só precisa de bater bastante para tirar as bolinhas. Até na embalagem recomenda colocar numa superfície vibratória, uma mesa vibratória, alguma coisa assim. Ou você pode ficar batendo assim também, resolve o problema. Uma coisa a se observar é que às vezes o molde ele é meio difícil, né? Pequeno de ficar batendo e tudo mais. Então coloca em um pratinho, em uma bandejinha, para você bater a bandejinha e ele ir assentando. E bate bastante, sacode bastante, treme bastante o molde para subir todas as bolinhas e sua peça ficar bem sólida, bem bonita, sem nenhum detalhe. Aí foi mais um pingentinho que eu fiz, esse aí não ficou muito legal, eu coloquei uns flocos aí de ecoresina que tinha secado no copo antes. E esses floquinhos azuis aí, tá vendo como ela é bem espessa? E eu acho que eu acabei tirando um pouco depois. E vai colocando aos poucos, gente. Eu coloquei muito aí de ansiedade, mas vai colocando, batendo. Tá meio fora de ângulo aí também. Mas esse vídeo é mais para eu conversar com vocês, falar das minhas primeiras impressões. Então vai batendo, dê uns tapinhas aí com um palitinho de dente. Quando você bate, ela dá uma amolecida, assim, fica mais líquida e mais fácil de encaixar na peça. Outra diferença da ecoresina para resina epóxi é que ela seca absurdamente mais rápido, ela seca em torno de 30 a 40 minutos, no máximo uma hora. Se estiver num dia muito ruim, talvez uma hora e meia. E a produção dela é muito mais rápida. Eu achei que ela faz menos bagunça, por ela ser menos espessa, ela derrama menos. Vocês estão vendo eu até colocando um restinho no tapetinho de silicone para fazer uns flocos para usar de decoração. E aí bati com o dedo e tudo mais para sentir a textura. Eu gosto de sentir a textura do material que eu estou trabalhando. E como essa aí faz pouca sujeira, gruda pouco, eu fui mexendo com a mão também. Então ela seca bem rápido, vocês estão vendo que fica como uma argila, um gesso aí. Bem gostoso de trabalhar mesmo. E deixei secando esses pedacinhos aí. Então voltando aqui, ela seca bem mais rápido do que a resina epóxi. Então a velocidade de produção é maior, a gente consegue produzir mais peças em menos tempo. Uma restrição é porque ela é mais difícil de encaixar no molde, por ela ser menos líquida. Tem que ter um pouco de paciência para ficar dando as batidinhas, colocar aos poucos e tudo mais. Exige mais agilidade, porque ela seca mais rápido do que a resina epóxi, por ela já ser mais espessa, né, conter menos líquido. Outra diferença é que as peças não vão ser transparentes, elas vão ser sempre opacas. E agora vamos para o resultado dessas peças aí. Bora lá! Então essas foram as 3 peças que eu produzi aqui no vídeo. Vou mostrar uma por uma. Essa eu quebrei de propósito na mão para ver a resistência do material. É bem mais frágil que a resina epóxi, eu jamais conseguiria quebrar uma peça dessa de resina epóxi. Então a ecoresina ela é bem mais frágil do que a resina epóxi, mas ainda assim não é tão frágil quanto o gesso, ela é bem resistente. Esse é um chaveiro também, um pingente, um chaveiro que eu fiz, ficou bem legal. Gostei do azul, gostei do cinza. Gostei da aparência da peça, da textura, ela fica bem lisinha assim, fica bem leve também. E lixei a peça, usei uma lixa d'água 600 e ficou bem bom o acabamento é mais fácil de fazer, como não tem que dar brilho, né? Depois é recomendado passar um óleo mineral na peça para dar um brilhinho a mais, mas ela não fica brilhosa como a resina epóxi. E por último, a cauda foi a minha favorita, deu umas bolinhas aqui embaixo. Mas ficou bem bonita, a cor ficou linda, a textura ficou linda. Eu acho que vai ser bem legal misturar a ecoresina com a resina, fazer peças misturando as 3. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!